A Ilustre Casa de Ramires, essa de Queiroz, parte 5. E quando o rolo abalou, a rebolar e assobiar, Gonçalo esfregando as mãos, pois vocês ambos estão esplêndidos, e na harmonia que convém. Tu positivamente mais forte, mais cheia, até pensei que fosse sobrinho, e o Barrolo mais delgado, mais leve. Ó, agora o José passeia, monta a cavalo, já não adormece tanto depois de jantar. E a outra família, a tia Arminda, o rancho Mendonça, bem, padre Soeiro, que é feito desse santo, teve um ataquezito de reumatismo muito ligeiro, agora bom, sempre no passo do bispo na biblioteca, parece que se entretém a fazer um livro sobre os bispos. Bem sei, a história da Sé de Oliveira, pois eu também tenho trabalhado muito, Gracinha. Ando a escrever um romance. Ah, um romance pequeno, uma novela, para os anais de literatura e de história. Uma revista que fundou um rapaz, meu amigo Castanheiro. É sobre um fato histórico da nossa gente, sobre um avô nosso, muito antigo, Tructecindo. Tem graça. Que fez ele? Horrores, mas é pitoresco. E depois o Paço de Santa Irineia, no século XII, em todo o seu esplendor. Enfim, uma bela reconstrução do velho Portugal, e sobretudo dos velhos Ramires. Hás de gostar. Não há amores, tudo guerras. Apenas, muito remotamente, uma das nossas antepassadas, uma Dona Menda, que eu nem sei se realmente existiu. Tem seu chique, bem. E tu compreendes, como eu desejo tentar a política, preciso primeiramente aparecer, espalhar o meu nome. Gracinha sorria docemente para o irmão, no costumado enlevo. E agora, tens alguma ideia? A tia Arminda lá continua sempre com a tema que devias entrar na diplomacia. Ainda há dias. Ai, o Gonçalinho, assim galante e com aquele nome, só numa grande embaixada. Gonçalo despegara lentamente do vasto canapé, reabotoando o jaquetão claro. Com efeito, ando com uma ideia há dias. Talvez me viesse de um romance inglês muito interessante e que te recomendo, sobre as antigas minas de Ofir, King Solomon's Mines. Ando com ideias de ir para a África. Ô, Gonçalo, credo, para a África? O escudeiro entrara com 2 garrafas de água de vidago, ambas desarrolhadas numa salva. Precipitadamente, para aproveitar o piquezinho, Gonçalo encheu um copo enorme de cristal lavrado. Ah, que delícia de água! E como o Barrolo voltava, anunciando que cumprira as ordens de Sua Excelência, bem, então logo conversaremos ao almoço, Gracinha. Agora lavar, mudar de roupa, que não paro com estas infames comichões. Barrolo acompanhou o cunhado ao quarto, um dos mais espaçosos e alegres do palacete, forrado de cretones cor de canário, com uma varanda para o jardim e 2 janelas de peitoril sobre a rua das Tecedeiras e os velhos arvoredos do convento das Mônicas. Gonçalo, impaciente, despiu logo o casaco, sacudiu para longe o colete. Pois tu estás esplêndido, Barrolo. Deves ter perdido 3 ou 4 quilos. São naturalmente os quilos que Gracinha ganhou. Vocês, se assim se equilibram, ficam perfeitos. Diante do espelho, Barrolo acariciava a cinta com um risinho deleado. Realmente parece que adelgacei. Até sinto nas calças. Gonçalo abrira o gavetão da rica cômoda de ferragens douradas, onde conservava sempre roupa, até 2 casacas, para evitar o transporte de malas entre os cunhais e a torre. E ria, aconselhava o bom Barrolo a adelgaçar, sem descanso, para a beleza da futura raça barrólica. Quando embaixo, na silenciosa rua das Tecedeiras, as patas de um cavalo de luxo feriram as lajes em cadência lenta. Logo desconfiado, Gonçalo correu à janela, ainda com a camisa que desdobrava. E era ele. Era o André Cavaleiro, que descia ladeando, sopeando a rédea, para escarvar com garbo e fragor a rampa mal empedrada. Gonçalo virou para o Barrolo a face chamejante de furor. Isso é uma provocação. Se este descarado desse cavaleiro passa outra vez na maldita pileca, por debaixo das janelas, apanha como um balde d'água suja. Barrolo inquieto espreitou. Naturalmente vai para a casa das lousadas. Anda agora muito íntimo das lousadas. Sempre por aqui o vejo. E é para as lousadas. Que seja para o inferno, pois em toda a cidade não há outro caminho para a casa das lousadas? 2 vezes em meia hora, grande insolente.
Tem uma chapada d'água de sabão pela grenha e pela bigodeira, tão certo como eu ser Ramírez, filho de meu pai Ramírez. Barrolo beliscava a pele do pescoço, constrangido perante aqueles rancores ruidosos que desmanchavam seu sossego. Já por imposição de Gonçalo, rompera desconsoladamente com o cavaleiro, e agora antevia sempre uma bulha, um escândalo que o indisporia com os amigos do cavaleiro, lhe vedaria o clube e as doçuras da arcada. Lhe tornaria Oliveira mais enfadonha que a sua quinta da Ribeirinha ou da Mortosa. Solidões detestadas. Não se conteve, arriscou o costumado reparo. Ó Gonçalinho, olha que também todo espalhafato só por causa da política. Gonçalo quase quebrou o jarro, na fúria com que o pousou sobre o mármore do lavatório. Política! Aí vens tu com a política. Por política não se atira água suja aos governadores civis. Que ele não é político, é só malandro. Além disso, mas terminou por encolher os ombros, emudecer diante do pobre de bochechas pasmadas, que naquela ronda do cavaleiro pelos cunhais só notava o lindo cavalo, ou o caminho mais curto para as lousadas. Bem, resumiu, agora larga, que me quero vestir. Do bigodeira me encarrego eu. Então até logo, mas se ele passar nada de asneiras, bem, só justiça aos baldes. E bateu com a porta nas costas resignadas do bom Barrolo, que pelo corredor suspirando lamentava o assomado gênio do Gonçalinho, as cóleras desproporcionais em que o lançava a política. Enquanto se ensaboava com veemência, depois se vestia numa pressa irada, Gonçalo ruminou aquele intolerável escândalo. Fatalmente apenas se apeava em Oliveira, encontrava o homem da grande guedelha, caracolando por sob as janelas do palacete, na pileca de grandes clinas. E o que se desolava era perceber no coração de Gracinha, pobre coração meigo e sem fortaleza, uma teimosa raiz de ternura pelo cavaleiro, bem enterrada, ainda vivaz, fácil de florir. E nenhum outro sentimento forte que a defendesse, naquela ociosidade de Oliveira, nem superioridade do marido, nem encanto de um filho no seu berço. Só o apanhava o orgulho, certo respeito religioso pelo nome de Ramírez, o medo da pequena terra, espreitadeira e mexeriqueira. A sua salvação seria o abandono da cidade, o encerrado retiro numa das quintas do Barrolo, a Ribeirinha, sobretudo a Mortosa, com a linda mata, os musgosos muros do convento, a aldeia em redor para ela se ocupar como castelã benéfica. Mas que? Nunca o Barrolo consentiria em perder o seu voltarete no clube, e a cavaqueira da tabacaria elegante, e as chalaças do Major Ribas. Afogueado pelo calor, pela emoção, Gonçalo abriu a varanda. Embaixo, no curto terraço ladrilhado, orlado de vasos de louça, precedendo o jardim, Gracinha, ainda soltos os cabelos por cima do penteador, conversava com outra senhora, muito alta, muito magra, de chapéu marujo, enfeitado de papoulas, que segurava entre os braços num repolhudo molho de rosas. Era a prima Maria Mendonça, mulher de José Mendonça, condiscípulo do Barrolo em Amarante, agora capitão do regimento da cavalaria, estacionado em Oliveira. Filha de um certo Dom Antônio, senhor, hoje visconde, dos Passos de Severim. Devorada pela preocupação de parentescos fidalgos, de origens fidalgas, ligava sempre sorrateiramente o vago solar de Severim a todas as casas nobres de Portugal, sobretudo mais golosamente a grande casa de Ramírez. E desde que o regimento se aquartelara em Oliveira, tratara logo Gracinha por tu e Gonçalo por primo, com a intimidade especial que convém às sanches superiores. Todavia, mantinha amizades muito seguidas e ativas com brasileiras ricas de Oliveira, até com a viúva Pinho, dona da loja de panos que, segundo se murmurava, lhe fornecia os 2 filhos ainda pequenos de calções e de jalecas. Também convivia intimamente, já na cidade, já na Feitosa, com dona Ana Lucena. Gonçalo gostava da sua graça, da sua agudeza, da vivacidade maliciosa que agitava numa linda crepitação de galho, ardendo com alegria. E quando, ao rumor da janela perra, ela levantou os olhos luzidios e espertos, foi em ambos uma surpresa carinhosa. Oh, prima Maria, que felicidade, logo que chego e que abro a janela. Para mim, primo Gonçalo, o que não via desde a sua volta de Lisboa, pois está mais lindo assim de bigode. Dizem que estou lindíssimo, absolutamente irresistível. Até aconselho a prima que não se aproxime muito de mim, para não se incendiar. Ela deixou pender desoladamente nos braços o seu pesado molho de rosas.
Ai, Jesus, então estou perdida, que ainda agora prometi à prima Graça jantar cá esta tarde. Ô, Gracinha, por quem és, põe um biombo entre os dois. Gonçalo gritou, pendurado da varanda, já deliciado com os xistes da prima Maria. Não, enfiem o abajur pela cabeça para atenuar o meu brilho. E o maridinho, os pequenos, como vai o nobre rancho? Vivendo, com algum pão e muita graça de Deus. Então até logo, primo Gonçalo, e seja misericordioso. E ainda ele ria encantado. Já a prima Maria, depois de cochichar e de estalar 2 beijos apressados na face de Gracinha, desaparecera pela porta envidraçada da sala, com a sua elegância esgalgada. Gracinha lentamente subiu os 3 degraus de mármore do jardim. Da varanda, Gonçalo ainda avistou, através da armaria leve, entre as sebes de bucho, o penteador branco, os fardos cabelos caídos, reluzindo no sol como uma cascata de azeviche. Depois, o negro brilho, as claras rendas desapareceram sob os loureiros da rua que conduzia ao mirante. Mas Gonçalo não se arredou de entre as janelas, limando vagamente as unhas, espreitando pelas cortinas numa desconfiança, quase num terror que o cavaleiro de novo surgisse na pileca. Agora que Gracinha se embrenhara para os lados deste cômodo mirante, construção do século XVIII, imitando um templozinho do amor, que rematava o longo terraço do jardim e dominava a Rua das Tecedeiras. Mas a calçada permanecia silenciosa sob as derramadas sombras do arvoredo do palacete e do convento. E por fim decidiu descer, envergonhado da espionagem, certo que a irmã não se mostraria ao cavaleiro na varandinha do mirante, assim como os cabelos em desalinho por cima de um penteador. E cerrava a porta quando se encontrou diante dos braços do padre Soeiro, que o prenderam pela cinta com afago e respeito. Oh, meu ingratíssimo padre Soeiro, exclamava Gonçalo, batendo ternamente nas gordas costas do capelão. Então que feia ação foi esta? Mais de 1 mês sem aparecer na torre. Agora para o padre Soeiro já não há Gonçalinho, há só Gracinha. Enternecido, quase com uma lágrima a bailar nos mansos olhos miúdos que mais negrejavam entre a frescura rósea da face roliça e a cabecinha branca como algodão, padre Soeiro sorria, fechando as mãos sobre o peito da batina de alpaca, donde surgia a ponta de um lenço de quadrados vermelhos, e não lhe escasseara certamente o desejo de ir à torre, mas aquele trabalhinho na biblioteca do Paço do Bispo, depois o seu reumatismosito. Enfim, a senhora Dona Graça, sempre esperando sua excelentíssima, um dia, outro dia. Bem, acudiu alegremente Gonçalo, contanto que o coração não se esquecesse da torre. Ah, murmurou o padre Soeiro com comovida gravidade. E pelo corredor de paredes azuis, adornadas com gravuras coloridas das batalhas de Napoleão, Gonçalo resumiu as novidades da torre. Como o padre Soeiro sabe, rebentou aquele escândalo do rei. E ainda bem, porque concluí um negócio esplêndido. Imagine, arrendei há dias a quinta ao Pereira brasileiro, ao Pereira da Riosa, por um conto, 150 mil réis. O capelão suspendeu a pitada que colhera numa caixa de prata dourada, pasmado para o fidalgo. Ora, aí está como as coisas se inventam, pois por cá constou que Vossa Excelência tratara com o José Casco dos Bravais, até no domingo ao almoço a senhora Dona Graça. Sim, interrompeu o fidalgo, com uma fugidia cor na face fina. Efetivamente o Casco veio à torre. Conversamos. Primeiramente quis, depois não quis. Aquelas coisas do Casco, enfim, uma maçada. Não ficou nada decidido. E quando o Pereira, uma bela manhã, me apareceu com a proposta, eu, inteiramente desligado, aceitei. E com que alvoroço. Imagine, um aumento soberbo de renda. O Pereira como rendeiro. O padre Soeiro conhece bem o Pereira. Homem entendido, concordou o capelão, coçando embaraçadamente o queixo, não há dúvida. E homem de bem. Depois, não havendo palavra dada ao Cas, pois o Pereira para a semana que vem à cidade. Atalhou apressadamente Gonçalo. O padre Soeiro previne o tabelião Guedes e assinamos essa bela escritura. São as condições costumadas. Creio que há uma reserva a respeito da hortaliça e do porco. Enfim, o padre Soeiro deve receber carta do Pereira. E imediatamente, descendo a escada, passando o lenço perfumado pelo bigode, gracejou com o capelão sobre o famoso fado dos Ramírez, em que ele colaborava com Videirinha. O padre Soeiro fornecera lendas sublimes, mas aquela da Santa Aldonça realmente fora ataviada com exageração. 4 reis a levarem a santa aos ombros. São reis demais, padre Soeiro.
O bom capelão protestou, logo interessado e sério no amor daquela obra que glorificava a casa. Ora essa, com perdão de Vossa Excelentíssima, perfeitissimamente exato. Lá o conta o padre Guedes do Amaral, nas suas Damas da Corte do Céu, livro precioso, livro raríssimo, que o senhor José Barrolo tem na livraria. Não especifica os reis, mas diz 4, aos ombros de 4 reis e com acompanhamento de muitos condes. Mas o nosso José Videira declarou que não podia meter os condes por causa da rima. O fidalgo ria, dependurando num cabide ao fundo da escada o chapéu de palha com que descera. Por causa da rima, pobres condes, mas o fado está lindo, eu trago uma cópia para a Gracinha cantar ao piano. E agora outra coisa, padre Soeiro. O que se conta por aí do governador civil, desse senhor André Cavaleiro? O capelão encolheu os ombros, desdobrando cautelosamente o seu vasto lenço de quadrados vermelhos. Eu, como Vossa Excelentíssima sabe, não entendo de política. Depois também não frequento os cafés, os sítios onde se questiona a política. Mas parece que gostam. No corredor, um escudeiro gordo, de opulentas suíças ruivas que Gonçalo não conhecia, badalou a sineta do almoço. Gonçalo reparou, avisou o homem que a senhora, Dona Maria da Graça, andava para o fundo do jardim. Entrou agora, senhor Dom Gonçalo, acudiu o escudeiro, e até manda perguntar se Vossa Excelência deseja para o almoço vinho verde de Amarante, de Vidainhos. Sim, com certeza, vinho de Vidainhos. Depois sorrindo, padre Soeiro, previne este escudeiro novo, que eu não tenho dom. Sou simplesmente Gonçalo, graças a Deus. O capelão murmurou que todavia em documentos da primeira dinastia aparecia um Ramírez com dom, e como Gonçalo parara diante do reposteiro, corrido da sala, logo o bom velho se curvou, com as suas escrupulosas, reverentes cerimônias para o fidalgo passar. Então, padre Soeiro, por quem é? Mas ele, com apegado respeito, depois de Vossa Excelência, meu senhor. Gonçalo afastou o reposteiro, empurrou docemente o capelão. Padre Soeiro, já nos documentos da primeira dinastia se estabeleceu que os santos nunca andam atrás dos pecadores. Vossa Excelência manda, e sempre com que graça. Depois dos anos de gracinha, uma tarde, pelas 3 horas, Gonçalo, recolhendo com o padre Soeiro de uma visita à biblioteca do Paço do Bispo, sentiu logo, de antecâmara, o vozeirão do Titó, que rolava na sala azul em trovão lento. Franziu vivamente o reposteiro e sacudiu o punho para o imenso homem que enchia um dos caldeirões dourados, estirando por sobre as flores do tapete umas botas novas de grossas tachas reluzentes. Infame! Então no outro dia assim me larga sem escrúpulos, depois de eu lhe preparar um cabrito estupendo, assado no espeto de cerejeira? E para quê? Para uma orgia reles, com bolinhos de bacalhau e bichinhas de rabiar. Titó não desmanchou a sua aconchegada beatitude. Impossibilíssimo. De tarde encontrei o João Gouveia no chafariz, e só então nos lembramos de que eram os anos da Dona Casimira, dia sagrado. Aquelas ceias de Vila Clara, as 3 noitadas pândegas com violão, impressionavam sempre Barrolo, que as apetecia. E com o olho aguçado do canto da mesa, onde esfarelava cuidadosamente pacotes de tabaco dentro de uma terrina do Japão. Quem é a Dona Casimira? Vocês em Vila Clara descobrem uns tipos. Conta lá. Um monstro, declarou Gonçalo. Uma matronaça bojuda, como uma pipa, com um pelo nojento no queixo. Vive ao pé do cemitério, num cacifro que tresanda petróleo, onde esse senhor e as autoridades vão jogar o quino e derriçar com umas sirigaitas de casabeque vermelho e de farripas. Nem se pode decentemente contar diante do senhor padre Soeiro. O capelão, que sem rumor se esbatera numa sombra discreta entre os franjados cetins de uma cortina e um pesado contador da Índia, moveu os ombros num consentimento risonho, como acostumado a todas as fealdades do pecado. E, com pachorra, o Titó emendava o esbusto burlesco do fidalgo. A Dona Casimira é gorda, mas muito aciada. Até me pediu para eu lhe comprar hoje, na cidade, uma bacia nova de assento. A casa não cheira a petróleo e fica por trás do convento de Santa Teresa. As sirigaitas são simplesmente as sobrinhas, 2 raparigas alegres que gostam de rir e de troçar. E o senhor padre Soeiro podia, sem medo. Bem, atalhou Gonçalo. Gente deliciosa. Deixemos a Dona Casimira, que tem bacia nova para os seus semicúpios. Vamos a outra infâmia do senhor Antônio Villa-Lobos. Mas Barrolo insistia curioso. Não, conta lá, Titó. Noite de anos, patuscada rija, hein? Ceia pacata,
contou o Titó, com a seriedade que lhe merecia a festa das suas amigas. A dona Casimira tinha uma bela frangalhada com ervilhas. O João Gouveia trouxe do gago uma travessa de bolos de bacalhau, que calharam. Depois, fogo de vistas na horta. O Videirinha tocou, as pequenas cantaram. Não se passou mal. Gonçalo esperava, irresistivelmente interessado pela ceia das Casimiras. Acabou bem? Agora outra infâmia, mais grave. Então o senhor Antônio Villa-Lobos é íntimo do Sanches Lucena? Frequenta todas as semanas a feitosa, toma chá e torradas com a bela dona Ana e esconde tenebrosamente dos seus amigos esses privilégios gloriosos? Sem contar, gritou Barrolo, deliciosamente divertido, que lhe passeia a trela os cãezinhos felpudos. Sem contar que lhe passeia a trela os cãezinhos felpudos, ecoou cavamente Gonçalo. Responda, meu ilustre amigo! O Titó remexeu o vasto corpo dentro do caldeirão, recolheu as botas de tachas luzentes, afagou lentamente a face barbuda, que uma vermelhidão aquecera, e depois de encarar Gonçalo intensamente com um esforço de sagacidade que mais o afogueou. Tu já alguma vez, por curiosidade, me perguntaste se eu conhecia o Sanches Lucena? Nunca me perguntaste. O fidalgo protestou. Não, mas constantemente na Assembleia, no Gago, na Torre, eles berravam em questões de política o nome do Sanches Lucena. Nada mais natural, até mais prudente, do que aludir ao senhor Titó a sua intimidade ilustre. Ao menos para evitar que ele ou os amigos, diante do senhor Titó, que comia as torradas afeitosa, tratassem o Sanches Lucena como um trapo. O Titó despegou do caldeirão e, afundando as mãos nos bolsos da quinzena de alpaca, sacudindo desinteressadamente os ombros. Cada um tem sobre o Sanches a sua opinião. Eu apenas o conheço há 4 ou 5 meses, mas acho que é sério, que sabe as coisas. Agora, lá nas câmaras, Gonçalo, indignado, bradava que não se discutiam os méritos do senhor Sanches Lucena, mas os segredos do senhor Titó Villa-Lobos. E o escudeiro novo, avançando as suíças ruivas por uma fenda do reposteiro, anunciou que o senhor administrador da Vila Clara procurava a sua excelentíssima. Barrolo largou logo a terrina de tabaco. O senhor João Gouveia, que entre, bravo! Temos cá toda a rapaziada de Vila Clara. E Titó, da janela onde se refugiara, lançou o vozeirão, mais truante, abafando a importuna conversa do Sanches e da feitosa. Viemos ambos, por sinal numa traquitana infame. Até se nos desferrou uma das pilecas e tivemos de parar na vendinha. Não se perdeu tempo, que há agora lá um vinhinho branco, que é daqui da ponta final. Beliscava a orelha, aconselhava ruidosamente Barrolo e Gonçalo a passarem na vendinha para provar a pinga celeste. Até aqui o senhor padre Soeiro lhe atiçava uma caneca valente, apesar do pecado. Mas João Gouveia entrou, encalmado, empoeirado, com um vinco vermelho na testa do chapéu e do calor. E abotoado na sobrecasaca preta, de calças pretas, de luvas pretas, sem fôlego, apertou silenciosamente pela sala as mãos amigas que o acolhiam e desabou sobre o canapé, implorando ao amigo Barrolo a caridade de uma bebidinha fresca. Estive para entrar no Café Mônaco, mas refleti que nesta grandiosa casa dos Barrolos as bebidas são de mais confiança. Ainda bem. Você que quer? Horchata? Sangria? Limonada? Sangria. E limpando o pescoço e a testa, amaldiçoou o indecente calor de Oliveira. Mas há gente que gosta. Lá o meu chefe, o senhor governador civil, escolhe sempre a hora do calor para passear a cavalo. Ainda hoje, na repartição até o meio-dia. Depois cavalo à porta e larga até a estrada de Ramilde, que é uma África. Não sei como lhe não fervem os miolos. Oh, acudiu Gonçalo, é muito simples. Se ele os não tem, o administrador saudou gravemente. Já cá faltava com a sua ferroadazinha o senhor Gonçalo Mendes Ramírez. Não comecemos, não comecemos. Esse seu cunhado, Barrolo, é bicho indomesticável, sempre reponta. O bom Barrolo gaguejou constrangido que Gonçalinho em política não dispensava piada. Pois olhe, declarou o administrador, sacudindo o dedo para Gonçalo, esse senhor André Cavaleiro, que não tem miolos, ainda esta manhã na repartição, gabou com imensa simpatia os miolos do senhor Gonçalo Mendes Ramírez. E Gonçalo, muito sério, também não faltava mais nada. Para esse governador civil ser perfeitamente absurdo, só lhe restava que me considerasse um asno. Perdão, gritou o administrador, que se erguera, desabotoando logo a sobrecasaca para a comodidade da contenda. Barrolo acudiu aflito, carregando nos ombros do Gouveia, para o sossegar e o repor no canapé.
Não, meninos, não. Política não. E então essa maçada do cavaleiro? Vamos ao que importa. Você janta conosco, João Gouveia? Não, obrigado. Já prometi jantar com o cavaleiro. Temos lá o Inácio Vilhena. Vai ler um artigo que escreveu para o Boletim de Guimarães sobre umas formas de fabricar ossos de mártires, descobertas nas obras do convento de São Bento. Estou com curiosidade. E a senhora Dona Graça, bem, quem eu não avistava havia meses era o senhor Padre Soeiro. Nunca aparece agora pela torre, mas sempre rijo, sempre viçoso. Ó, senhor Padre Soeiro, qual é o segredo para toda essa meninice? Do seu canto, o capelão sorriu timidamente. O segredo? Poupar a vida, não a consumindo nem com ambições, nem com decepções. Ora, para ele, louvado Deus, a vida corria muito simples e muito pequenina. E fora o seu reumatismo, depois corando de acanhamento, através das sentenças evangélicas que lhe escapavam. Mas mesmo o reumatismo não é mal perdido. Deus que o manda sabe por que o manda. Sofrer edifica, porque enfim, o que nós sofremos nos leva a pensar no que os outros sofrem. Pois olhe, volveu com alegre incredulidade o administrador. Eu, quando tenho os meus ataques de garganta, não penso na garganta dos outros. Penso só na minha, que me dá bastante preocupação. E agora vou regalar naquela bela sangria. O escudeiro vergava com a luzente bandeja de prata, carregada de copos de sangria, onde boiavam rodelinhas de limão. E todos se tentaram, todos beberam, até Padre Soeiro, para mostrar ao senhor Antônio Villa-Lobos que não desdenhava o vinho, dádiva amável de Deus. Pois como ensinara Tibulo, com verdade, apesar de gentílico, vinus facite dites animus, molia a corda date, enrija a alma e adoça o coração. João Gouveia, depois de suspiro consolado, pousou na bandeja o copo que esvaziara de um trago e interpelou Gonçalo. Vamos a saber. Então, no outro dia, que história fantástica foi essa de uma festa na torre, com senhoras, com a dona Ana Lucena? Eu não acreditei quando o pequeno Gago me encontrou, me deu o recado. Depois... Mas, dentre as cortinas da janela, onde acabava a sangria, Titó novamente ribombou, interpelando também o fidalgo. Oh, só, Gonçalo! E o que me contou há pouco, Barrolo? Que andavas com ideias de abalar para a África? Ao espanto de João Gouveia quase se misturou o terror. Para a África? O quê? Com um emprego para a África? Não, plantar cocos, plantar cacau, plantar café, exclamava o Barrolo, com divertidas palmadas na coxa. Pois Titó aprovava a ideia. Também ele, se arranjasse um capital, 10 ou 15 contos, tentava a África, a traficar com o preto. E também se fosse mais pequeno, mais seco. Que homens do seu corpanzil, necessitando muito comezaina e muita vinhança, não aguentam a África, arrebentam. O Gonçalo, sim, é chupado, é rijo, não carrega na aguardente, está na conta para africanista. E sempre te digo, carreira bem mais decente que essa outra, porque tens mania de deputado. Para quê? Para palmilhar na arcada, para bajular conselheiros. Barrolo concordou com o alarido. Também não compreendia a teima de Gonçalo em ser deputado. Que maçada! Eram logo as intrigas e as desandas nos jornais e os enxovalhos e, sobretudo, aturar os eleitores. Eu, nem que me nomeassem depois governador civil, com o título e uma gran cruz a tiracolo, como Frei Chomil. Gonçalo escutara, num silêncio risonho superior, enrolando laboriosamente um cigarro com o tabaco do Barrolo. Vocês não compreendem. Vocês não conhecem a organização de Portugal. Perguntem aí ao Gouveia. Portugal é uma fazenda, uma bela fazenda, possuída por uma parceria. Como vocês sabem, há parcerias comerciais e parcerias rurais. Essa de Lisboa é uma parceria política, que governa a herdade chamada Portugal. Nós, os portugueses, pertencemos todos a duas classes. Uns 5 a 6 milhões que trabalham na fazenda, ou vivem nela a olhar como Barrolo, e que pagam. E uns 30 sujeitos em cima, em Lisboa, que formam a parceria, que recebem o que governam. Ora, eu, por gosto, por necessidade, por hábito de família, desejo mandar na fazenda. Mas, para entrar na parceria política, o cidadão português precisa uma habitação, ser deputado. Exatamente como, quando pretende entrar na magistratura, necessita uma habilitação, ser bacharel. Por isso, procuro começar como deputado, para acabar como parceiro e governador. Não é verdade, João Gouveia? O administrador voltara à bandeja das sangrias, de que saboreava outro copo, agora lentamente aos goles. Sim, com efeito, essa é a carreira. Candidato, deputado, político, conselheiro, ministro, mandarim, é a carreira. E é melhor do que a África.
Por fim, na Arcada, em Lisboa, também cresce cacau e há mais sombra. Barrolo, no entanto, abraçara o ombro possante do Titó, com quem mergulhou no vão da janela numa confraternidade de ideias gracejando. Pois eu, sem ser dos tais parceiros, também mano nos bocados de Portugal, que mais me interessam porque me pertencem. E sempre queria ver que esse senhor Fulgêncio, ou o Brás Victorino, ou lá os políticos do terreiro do Paço, se metessem a dispor nas minhas terras, na Ribeirinha ou na Mortosa, era a tiro. Encostado à vidraça, Titó coçava a barba impressionado. Pois sim, Barrolo, mas você na Ribeirinha e na Mortosa tem de pagar as contribuições que eles mandarem. E nesses conselhos tem de aguentar as autoridades que eles nomearam. E goza pra lá de estradas se eles lhas fizerem. E vende o carro de pão e a pipa de vinho com mais ou menos proveito, segundo as leis que eles votarem. É assim tudo. O Gonçalo não deixa de acertar. É o diabo. Quem manda é quem lucra. Olhe, o maroto do meu senhorio, em Vila Clara, agora para o senhor Miguel, aumenta a renda da casa em que eu moro. Um cochicho que ninguém quer, porque mataram lá o carrasco, que ainda lá aparece. E o cavaleiro esse, como parceiro, vive de graça neste belo palácio de Santo Domingos, com cocheira, com jardim, com horta. Barrolo atalhou um chute de mão espalmada, abafando o vozeirão do Titó, com medo que as regalias do cavaleiro, assim proclamadas, renovassem as fúrias de Gonçalo. Mas o fidalgo não percebera, atento ao João Gouveia, que enterrado no canapé, depois da sangria, novamente contava o seu assombro, ao encontrar no chafariz em Vila Clara o rapazola do Gago, com o recado da grande festa na torre. E cheguei a desconfiar que realmente você desse festa, quando bateram as 9, depois às 9:30, e o Titó sem chegar para a ceia da dona Casimira. Bem, pensei, também recebeu o recado e abalou para a torre. Por fim, apenas ele apareceu, de carapuça e de jaqueta. Percebi que fora a troça do senhor Dom Gonçalo. Então o fidalgo pasmou com uma inesperada, estranha suspeita. De carapuça e jaqueta? O Titó andava nessa noite de carapuça e de jaqueta? Mas, bruscamente, Barrolo, da funda janela, lançou para dentro para a sala um brado de pavor. Oh, rapazes! Santo Deus! Aí vêm as lousadas. João Gouveia saltou do canapé como num perigo, reabotoando arrebatadamente a sobrecasaca. Gonçalo, atarantado, esbarrou com o Titó e o Barrolo, que recuavam, no terror de serem apercebidos através dos vidros largos. Até Padre Sueiro prudente abandonou seu recanto, onde corria os óculos pela Gazeta do Porto. E todos, dentre a fenda das cortinas, como soldados na fresta de uma cidadela, espreitavam o largo, que o sol das 4 horas dourava por sobre os telhados musgosos da cordoaria. Do lado da Rua das Pegas, as duas lousadas, muito esgalgadas, muito sacudidas, ambas com manteletes curtos de seda preta e vidrilhos, ambas com guarda-sóis e xadrezinho desbotado, avançavam, estirando pelo largo empedrado duas sombras agudas. As duas manas lousadas, secas, escuras e gariúlas como cigarras. Desde longos anos em Oliveira, eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as tecedeiras de todas as intrigas. E na desditosa cidade não existia nódoa, pecha, bule rachado, coração dorido. Algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, chapéu estreado na missa, bolo encomendado nas Matildes, que os seus 4 olhinhos furantes de azeviche sujo não descortinassem. E que a sua língua solta, entre os dentes ralos, não comentasse com malícia estridente. Delas surgiam todas as cartas anônimas que infestavam o distrito. As pessoas devotas consideravam como penitências essas visitas em que elas, durante horas, gauravam, abanando os braços escanifrados. E sempre por onde elas passassem, ficava latejando um suco de desconfiança e receio. Mas quem ousaria rechaçar as duas manas lousadas? Eram filhas do decrépito, e venerando o general Lousada, eram parentes do bispo. Eram poderosos na poderosa confraria do Senhor dos Passos da Penha. E depois de uma castidade tão rígida, tão antiga e tão ressequida, e por elas tão espaventosamente alardeada, que o Marcolino, do Independente, as alcunhara de 2.000 virgens. Não vem para cá, trovejou Titó com imenso alívio. Com efeito, no meio do largo, rente à grade que circunda o antigo relógio de sol, as duas manadas paradas erguiam o bico escuro, farejando e espiando a igrejinha de São Mateus, onde o sino lançara um repique de batizado.
Oh, com os diabos que é para cá! As lousadas decididas investiam contra o portão dos cunhais. Então foi um pânico. As gordas pernas do Barrolo, fugindo, abalaram, quase derrubaram sobre os contadores os potes bojudos da Índia. Gonçalo bradava que se escondesse no pomar. Desconcertado, o Gouveia rebuscava com desespero o seu chapéu coco. Só o Titó, que as abominava e a quem elas chamavam o Polifemo, retirou com seriedade, abrigando o padroeiro sobre o seu braço forte. E já o bando espavorido se arremessara sobre o reposteiro, quando Gracinha apareceu, com o fresco vestido de sedinha cor de morango, sorrindo, pasmada, para o tropel que rolava. Que foi? Que foi? Um clamor abafado envolveu a doce senhora ameaçada. As lousadas. Oh! Fugidiamente, o Titó e o João Gouveia apertaram a mão que ela lhes abandonou, esmorecida. A sineta do portão tilintara, temerosa, e a fila acavalada, onde o padroeiro rebolava a reboque, enfiou para a livraria que o Barrolo aferrolhou, gritando ainda para Gracinha com uma inspiração: "Esconde as sangrias!" Pobre Gracinha, atarantada, sem tempo de chamar o escudeiro, carregou ela para uma banqueta do corredor, num esforço desesperado, a pesada salva, com que as lousadas, se a descortinassem, edificariam por sobre a cidade, e mais alta que a torre de São Mateus, uma história pavorosa de vinhaça e bebedeira. Depois, ofegando, relanceou no espelho o penteado. E direita, como numa arena, com a temeridade simples e risonha dos antigos Ramírez, esperou a arremetida das manas terríveis. No outro domingo, depois do almoço, Gonçalo acompanhou a irmã à casa da tia Arminda Vilegas, que na véspera, ao tomar, como costumava todos os sábados, o seu banho aos pés, se escaldara e recolhera à cama, apavorada, reclamando uma junta dos 5 cirurgiões de Oliveira. Depois acabou o charuto sob as acácias do terreiro da louça, pensando na sua novela abandonada na torre durante essas semanas e no lance famoso do capítulo 2, que o tentava e que assustava o encontro de Lourenço Ramírez com o Lopo de Baião, o bastardo, no vale fatal de Canta-Pedra, e recolhia aos cunhais, porque prometera ao Barrolo uma trotada a cavalo até o pinhal de Estevinha, para aproveitar a doçura do domingo enevoado. Quando, na Rua das Velas, avistou o tabelião Guedes, que saía da confraria das Matildes, com um grosso embrulho de pastéis. Ligeiramente, o fidalgo atravessou logo a rua, enquanto Guedes, na borda do passeio, pesado e barrigudo, na ponta dos botins miudinhos, gaspeados de verniz, descobria numa cortesia imensa a calva, emplumada ao meio pelo famoso tufo de cabelo grisalho que lhe valera a alcunha de Guedes Popa. "Por quem é, o meu caro Guedes? Põe o chapéu, como está? Sempre feio e jovem, ainda bem." "Falou com o meu padroeiro? O Pereira da Riosa, por fim, só vem à cidade na quarta-feira." Sim, o senhor padroeiro passara pelo cartório para avisar e ele apresentava os papéis à sua excelência, pelo seu novo rendeiro. Homem muito competente, o Pereira, já há 20 anos que eu conheço. E olhe, vossa excelência, a propriedade do conde do Monte Agra, ainda me lembro dela. Um chavascal, hoje um primor. Só a vinha que ele tem plantado, homem muito competente. E vossa excelência com demora? 2 ou 3 dias. Não se atura esse calor de oliveira. Hoje, felizmente, refrescou. E que há de novo? Como vai a política? O amigo Guedes, sempre bom regenerador, leal e ardente, bem... Subitamente, o tabelião, com seu embrulho de doces conchegado ao colete de seda preta, agitou o braço gordo e curto, numa indignação que lhe embraseou de sangue o pescoço. As orelhas cabeludas, a face rapada, toda a testa até as abas do chapéu branco orlado de fumo negro. E quem o não há de ser, Sr. Gonçalo Mendes Ramírez? Quem o não há de ser, pois desse último escândalo? Os risonhos olhos de Gonçalo logo se alargaram sérios. Que escândalo? O tabelião recuou, pois Sua Excelência não sabia da última prepotência do governador civil, do senhor André Cavaleiro? O que, caro amigo? O Guedes cresceu todo sobre o bico dos botins pequeninos e bojou e inchou para exclamar: a transferência do Noronha! A transferência do desgraçado do Noronha! Continua.